Fala, concurseiro. Meu nome é Panfilio Lobato, sou professor de legislação de trânsito aqui do Elite Concurso. Estamos aqui para apresentar mais um quadro do Pega Visão. Hoje a dica vai ser sobre classificação das vias. Então vamos para a dica. Temos aqui no quadro a classificação das vias, que vai ser a nossa dica de hoje. A classificação que nós vamos tratar está prevista no artigo 60 do Código de Trânsito Brasileiro. E ela se classifica dessa forma. De forma geral, a classificação das vias ela se divide de duas formas apenas, em vias urbanas e em vias rurais. Em questão de concurso público, normalmente pode ser perguntado para você como se classificam as vias, o que a banca quer saber, qual é a classificação geral das vias, em vias urbanas e vias rurais. O que vai diferenciar uma via da outra? As vias urbanas são vias que ficam dentro de perímetros urbanizados, dentro das áreas já urbanizadas. Vias rurais, por sua vez, são vias que vão ficar fora do perímetro urbano em determinadas rurais de uma região. Essas vias urbanas, elas vão se classificar de quatro formas. Aqui eu já tenho uma subclassificação das vias. As vias urbanas, elas se classificam de quatro formas. Em vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e vias locais. Então aqui eu tenho a classificação das vias que ficam dentro das áreas urbanizadas, que são quatro formas de se classificar. Essas vias, de acordo com a classificação prevista no Código de Trânsito Brasileiro, elas vão determinar a velocidade máxima para cada uma delas. Toda vez que não houver sinalização adequada me informando qual é a velocidade máxima de uma via, eu preciso saber em qual via estou transitando para saber desenvolver qual é a velocidade máxima dessa via. Nas vias de trânsito rápido, quando não houver sinalização, a velocidade máxima será de 80 km por hora. Nas vias arteriais, a velocidade máxima, quando não houver sinalização, será de 60 km por hora. Nas vias coletoras, quando não houver sinalização determinando outra velocidade, a máxima será de 40 km por hora. E nas vias locais, a velocidade máxima será de 30 km por hora. Essas velocidades que aqui estão no quadro são velocidades máximas para que você possa desenvolver com qualquer tipo de veículo que você esteja transitando, desde que não haja sinalização presente naquele local. Quando não houver sinalização, eu vou respeitar as velocidades que o legislador determinou. Quando houver sinalização através de uma placa de regulamentação indicando qual é a velocidade máxima, eu vou de acordo com a sinalização existente no local. Uma vez que tem previsão no CTB que o órgão com circunscrição sobre a via, ele pode determinar velocidades maiores ou menores do que aquelas previstas no texto da lei. Então fica a cargo do órgão com circunscrição sobre a via. Quando o órgão não determinar, essas são as velocidades que eu devo respeitar de acordo com a classificação das vias urbanas. Vimos que na classificação geral eu tenho uma classificação de vias rurais. E essas vias rurais, elas vão se dividir em rodovias e estradas. Aqui eu tenho duas subclassificações de vias rurais, rodovias e estradas. E a diferença entre elas é uma diferença bem básica. As rodovias são vias rurais pavimentadas. O piso daquela via, daquela pista, ele é pavimentado, pode ser asfalto, pode ser blocos de concreto, pode ser o próprio concreto, tem que ter pavimento. As estradas, por sua vez, são vias rurais não pavimentadas. Com as alterações que o Código sofreu, as rodovias elas foram subdivididas em rodovias de pista dupla e rodovias de pista simples. O que é que vai determinar ser uma rodovia de pista dupla e ser uma rodovia de pista simples? A rodovia de pista dupla ela é dividida ao meio por uma obstrução física, um canteiro central. Toda via rural dividida ao meio por um canteiro central é considerada uma rodovia de pista dupla. Aquelas que são divididas apenas por faixas, que dividem o fluxo da via, são consideradas rodovias de pista simples. E o que isso vai interferir no ato de eu conduzir um veículo nessas áreas? Na velocidade. Se eu estiver transitando por uma rodovia de pista dupla, por ser considerada uma rodovia mais segura, um trecho de via mais segura, eu poderei desenvolver uma velocidade maior do que aquela que eu poderia desenvolver se a rodovia fosse de pista simples. Então, bora tentar entender aqui a velocidade. Então, as rodovias são divididas em pista. Eu tenho rodovia
e ela é dividida em tipo de rodovia através da quantidade de pista. Rodovia de pista dupla, como eu falei anteriormente, aquela dividida ao meio por um canteiro central. Na rodovia de pista dupla, a velocidade máxima também, quando não houver sinalização, vai depender do tipo de veículo que eu estiver conduzindo naquele momento. Se eu estiver conduzindo um automóvel, uma caminhoneta, uma caminhonete ou uma motocicleta, a velocidade máxima em uma rodovia de pista dupla será de 110 km por hora. Aqui eu tenho um detalhe importante. A Lei 14.440, ela incluiu as caminhonetes. Então, quem incluiu a caminhonete? A Lei 14.440, Lei 14.440 de 2022, incluiu as caminhonetes como veículos que podem transitar a 110 km por hora em uma rodovia. Porque antes dessa alteração legislativa, as caminhonetes elas iriam ser classificadas como os demais veículos, com velocidade, como nós vamos ver, menor. A partir da edição da Lei 14.440, a caminhonete também é um veículo que você, quando numa rodovia de pista dupla, pode andar a 110 km por hora. E nas rodovias de pista simples, esses mesmos veículos poderão andar a 100 km por hora. Aí aqui nós observamos o fato de você estar numa rodovia de pista dupla, que é considerada mais segura, em relação a uma rodovia de pista simples, vai determinar qual é a velocidade máxima que você pode atingir com o veículo, desde que você esteja com um desses veículos, dentro da classificação de cada um deles, você pode desenvolver velocidade maior ou menor. E se eu tiver numa rodovia de pista dupla em um outro veículo que não esteja enquadrado nessas classificações, a velocidade máxima será de 90 km por hora. Então, velocidade máxima para os demais veículos, 90 km por hora. Quais seriam esses veículos? Os ônibus, os micro-ônibus, os caminhões, são veículos que você, em uma rodovia de pista dupla, poderia atingir no máximo 90 km por hora em trechos quando não houver sinalização. E na rodovia de pista simples, a velocidade é a mesma. O legislador aqui, ele não diferenciou a velocidade para os demais veículos em uma rodovia de pista simples, é igual, tanto para a rodovia de pista dupla, como para a rodovia de pista simples. A diferença está para esses veículos, automóvel, caminhoneta, caminhonete, motocicleta, que eu posso andar a 110, se for uma rodovia de pista dupla, ou a 100, se for uma rodovia de pista simples. Já as estradas, que são vias rurais sem pavimentação, a velocidade é uma só. Independente do tipo de veículo que você estiver conduzindo, a velocidade máxima em uma estrada é de 60 km por hora. Aqui não depende do veículo. Então eu tenho uma dica importante para você quanto a essa classificação. Nós vimos que cada via determina uma velocidade específica para você transitar. Mas observem que a única via que tem sua velocidade determinada de acordo com o tipo de veículo que você conduz são as rodovias. As demais vias, independente do veículo que você conduz, a velocidade será igual para qualquer tipo de veículo. Mas as rodovias, o legislador ele colocou isso como uma diferença importante, que nas rodovias, de acordo com o tipo de veículo, a velocidade pode ser maior ou pode ser menor. Vai depender do tipo de veículo. Então, a única via, dentro da classificação geral das vias, que tem sua velocidade de acordo com o tipo de veículo, a rodovia. As demais vias todas têm velocidades iguais. Se eu for tratar especificamente das vias rurais em rodovias e estradas, observem que a velocidade da rodovia difere pelo tipo de veículo, mas as estradas, independente do tipo de veículo, a velocidade é uma só. Pega essa visão.